Estamos reunidos nesse lugar. Somos o reino de sacerdotes. Somos parte da nação santa. Povo exclusivo do Senhor. Povo adquirido do Senhor. Somos o povo lavado e remido no sangue de Jesus. Fomos comprados por um preço altíssimo. Portanto, ainda que livres, pertencemos ao Senhor. Tu és o dono soberano e absoluto de nossas vidas. Tu és o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tu és o Espírito da verdade que nos conduz. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por todos os benefícios que o Senhor nos tem feito. Não nos esquecemos de nenhum dos teus benefícios. Todos os dias, o Senhor tem nos abençoado e cuidado de nós. Muito obrigado. Muito obrigado. Todos os dias, o Senhor abençoa nossos filhos, nossos netos. Todos os dias, o Senhor cuida de nós. E não deixa faltar nada, porque o Senhor é nosso pastor e nada vai nos faltar. Todos os dias o Senhor nos protege, porque o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso abrigo. Tu és o nosso escudo. O Senhor vai adiante de nós, a nossa retaguarda. É o Senhor que põe a tua mão sobre nós e nos conduz em triunfo em Cristo Jesus. Muito obrigado, somos os filhos da luz e é por isso que estamos aqui nessa manhã, para aprender mais do Senhor, ouvir a tua voz, ouvir a tua palavra, crescer espiritualmente com o propósito único de glorificar o teu santo nome. Soberano Pai da glória, prepara a tua igreja em Cristo Jesus para aquele grande dia, quando a trombeta do Senhor soar e o Senhor vier sobre as nuvens com poder e grande glória para buscar a tua igreja. Que dia glorioso será esse, Senhor? Os que morreram em ti ressuscitarão primeiro. Os que estiverem vivos serão arrebatados e entraremos nas bodas do Cordeiro. Oh, glória a Deus! E não haverá mais choro para nós, não haverá mais lágrima, não haverá mais doença, não haverá mais dívida, não haverá mais nenhuma tribulação, porque estaremos com o Senhor para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Prepara a tua igreja, não só aqui local, mas tua igreja na face da terra. Levanta um povo santo, Senhor, nessa geração corrupta, nessa geração em trevas, nessa geração contaminada pelo pecado. Levanta uma igreja poderosa, avivada, cheia do Espírito Santo, com vestes brancas, branqueadas no sangue do Cordeiro, para que possamos agradar ao Senhor e vivermos de forma diferente. Dá-nos um espírito de sabedoria e revelação, o pleno conhecimento do Senhor Jesus, que o poder do Teu Espírito se manifeste em cada um de nós, no nosso homem interior, e que sejamos arraigados e fundamentados no amor de Cristo, e possamos conhecer a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo, que excede todo entendimento. E eu sei que o Senhor pode fazer infinitamente mais, além de tudo que pedimos e pensamos. Nos rendemos ao Senhor e nos fortalecemos na força do Teu poder. Estamos já revestidos com toda a armadura de Deus, para que possamos estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Obrigado, Senhor, porque a vitória é nossa. Ninguém pode impedir o agir do Senhor. Louvado seja o Teu nome. Fala conosco nesse momento. É a nossa oração em nome de Jesus. A igreja dá um glória a Deus bem forte. Você dá um aplauso a Jesus bem maravilhoso. Abre a boca, dá glória a Deus. Enche esse lugar com a glória do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus amados. Bom dia a todos. Bom domingo. Amém. Glória a Deus. Já deu um bom dia para o irmão, para a irmã. Glória a Deus. Maravilha. Estamos domingo de manhã,
nos dedicando ao ensino da escatologia, o ensino das coisas que em breve hão de acontecer, né? A doutrina das últimas coisas. E começamos o capítulo 1, fomos até o versículo 8, né? Hoje nós vamos dar continuidade aqui do versículo 9 em diante, né? Até bater o nosso horário. Então vamos lá, todos com a Bíblia aberta, Apocalipse capítulo 1, versículo 9. Amém? Glória a Deus. Diz assim: Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Então veja, irmãos, o apóstolo João, quem traz a revelação do Apocalipse, ele foi arrebatado até o céu e recebeu lá essas revelações do Senhor, né? Ele, logicamente, ele estava lá no céu em espírito. Ele não poderia estar como pessoa física, porque ele morreria imediatamente. Então, ele estava como que numa visão, ele estava como que no espírito, por isso ele pôde suportar as visões que ele teve. E por que ele estava ali nessa ilha de Patmos? A ilha de Patmos era uma ilha que os exilados eram enviados para lá. Era uma ilha que era impossível sair de lá, porque ela ficava no meio, né, cercada por águas e tubarões e todo tipo de perigo ao redor. Então, era uma ilha altamente fortificada e as pessoas de alta periculosidade, pessoas que eram párias da sociedade, eram enviados para lá. E João é enviado para lá por causa da palavra de Deus. João é enviado para lá por causa da perseguição que estava sendo feita aos apóstolos, à igreja. E é exatamente nesse contexto em que João está preso, em que João está sozinho, em que ele está sendo martirizado. Alguns estudiosos até dizem que João foi colocado num caldeirão de pinche, né, fervendo. Ele foi jogado ali dentro, mas ele saiu vivo, sem nenhuma lesão, porque Deus o guardou, né? Então são coisas assim fortes. Agora, é nesse momento de tribulação para João que ele recebe da parte do Senhor a maior revelação para a sua vida e para as Escrituras. O que a gente já aprende aqui e a gente pode aplicar para a nossa vida? São nos teus momentos mais difíceis, são nos momentos mais angustiantes da nossa vida, é que Deus chega até nós e trata com a gente, fala com a gente de uma forma tão poderosa, tão profunda, que nós ficamos assim admirados, né? Quem aqui já passou por uma grande prova e nesse momento Deus se revelou tão profundamente para você? Faz assim com a mão. É isso aí. Tá? Isso aconteceu com João, isso acontece com a gente. Então, toda vez que você passar por uma prova muito dura, toda vez que você passar por um deserto muito forte, toda vez que você passar por algo que você não está nem suportando, saiba que esse é o momento que Deus está se manifestando. Sabe que esse é o momento que Deus vai chegar na tua vida e vai abrir os teus olhos e vai fazer você conhecer coisas que você não conheceria se não estivesse passando por isso. Ninguém passa por uma prova tão grande e sai do outro lado do mesmo jeito, porque nós somos fortalecidos. O próprio apóstolo Paulo, ele diz que em 2 Coríntios 12, que ele tinha prazer nas fraquezas. Ele tinha prazer, ele aprendeu a ter prazer nas fraquezas, em ter fome, em passar dificuldades, porque ele diz assim: porque quando eu estou fraco, é aí que eu sou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Ele aprendeu que a graça de Deus é bastante, que a graça de Deus é suficiente. Nos momentos mais difíceis da nossa vida, é a hora que a graça de Deus chega. E quando a graça de Deus chega, traz alento, traz revelação, traz o poder de Deus, traz crescimento.
e a gente fica mais maduro e a gente fica mais forte para as próximas etapas da nossa vida. Amém? Quem dá um glória a Deus? Então é assim que estava acontecendo com João. O momento mais escuro da vida dele, momento de maior tensão, pressão, era ali que Deus estava chamando ele para revelações das mais profundas e poderosas das Escrituras. Então não tenha medo das provas, não tenha medo das circunstâncias difíceis, saiba que Deus vai estar com você em toda e qualquer circunstância. Amém? Glória a Deus. Posso ouvir um glória a Deus para estremecer esse lugar? Amém. Deus, olha para o irmão do lado e fala assim: querido, Deus está com você em todo instante, em todo momento. Você é filho, você é filha, Deus não esquece de você, Ele te ama, Ele te sustenta, e quanto maior for a prova na sua vida, maior será a presença dEle para te ajudar, tá? Então não tenha medo. Então o versículo 10, ele continua dizendo: no dia do Senhor, achei-me no Espírito, e ouvi atrás de mim uma voz forte, como de trombeta, que dizia: escreve num livro o que você vê e envia a estas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. 7 igrejas. Essas 7 igrejas são literais, elas existiam na época desse primeiro século, tá? E quando o Senhor está falando para essas 7 igrejas, está falando para as 7 igrejas individuais mesmo, mas também essas 7 igrejas representava todas as igrejas locais do Senhor e toda a igreja do mundo inteiro. Representa também a nossa igreja. Então, o que Jesus fala para essas 7 igrejas, ela é contextualizada para nós hoje. Não só como igreja local, mas até individualmente, porque nós somos a igreja individualmente também, somos membros do corpo de Cristo. Então, essa mensagem às 7 igrejas era uma mensagem para as igrejas locais, para a igreja universal, para a igreja que somos nós, para a igreja da nossa época, ela é atual. Mas também significa, essas 7 igrejas, significa que a igreja, a história da igreja, passaria por 7 fases distintas. Então, Éfeso é a primeira fase da igreja, e aí vai até a 7ª fase, que é Laodiceia. E pelo contexto histórico e cronológico, nós entendemos que a igreja hoje está passando pela última fase da história da igreja. Nós estamos vivendo a era de Laodiceia. E quando a gente for estudar, porque a gente começa, se der tempo hoje, a gente já começa a estudar essas cartas a essas igrejas. Quando a gente chegar em Laodiceia, você vai ver que a igreja de Laodiceia é a cara, é o retrato da igreja moderna. Então nós estamos na 7ª e última fase da igreja. Isso significa, você vê que só um spoilerzinho antes, né? A igreja de Laodiceia era uma igreja morna. Foi quando Jesus disse: vocês não são frio nem quente, vocês são mornos. E por causa disso eu vou vomitar da minha boca se vocês não se arrependerem. Então, num contexto geral, a igreja de Laodiceia era uma igreja morna. É exatamente a cara da igreja do século 21. Ela é morna. Ela não é quente nem é fria, ela é morna, sabe? E Laodiceia é a última fase da igreja, da história da igreja. É a que nós estamos vivendo agora. Isso significa que Jesus está voltando para buscar a igreja, porque nós estamos na última fase da história da igreja. Então, por isso eu tenho que estar pronto, eu tenho que estar preparado. Você tem que estar pronto e preparado. Nós temos que estar vivendo como se fosse o último dia da volta de Jesus, porque nós estamos vivendo a última fase da história da igreja. Eu não sei se vai ser, se eu vou ver essa última fase, ou se vai ser a geração lá do Daniel, ou não sei.
Mas o fato é que nós estamos vivendo a última fase da história da igreja. E é um momento estratégico para a igreja. Nesse tempo, Deus vai levantar uma igreja muito forte, muito poderosa, muito comprometida, porque quanto mais se aproxima a volta de Jesus, tá? Mais o diabo será agressivo, mas também mais a presença do Senhor vai se manifestar na verdadeira igreja. Então é como que dessa igreja de Laodiceia, essa igreja morna, vai surgir uma igreja verdadeira, poderosa, e eu creio que nós vamos estar nessa igreja. Quem dá um glória a Deus? E para isso, gente, nós temos que estudar, nós temos que amar a palavra, nós temos que nos consagrar, nos santificar ao Senhor, até para ajudar essa geração, até para pregar para essa geração que está perdida aí fora. Se você não tem uma mensagem que alerte as pessoas do perigo, se você não tem uma mensagem que alerta a tua família, eles correm o risco de Jesus voltar e muita gente ficar aqui. E os que ficarem dificilmente serão salvos. Para serem salvos, os que ficarem, vai ter que ser com a própria vida, vai ter que pagar com a própria vida. Não que a salvação vai ser pelas obras, vai continuar sendo pela graça, mas vai ser diferente de agora. Porque ali você vai ter que provar que é fiel. E aí você não vai poder colocar a marca da besta, portanto você não vai poder comprar, não vai poder vender, não vai poder se locomover, simplesmente a tua vida acaba. E aí você vai ter que decidir se você morre por amor a Jesus, ou se você simplesmente o nega e você vai ter a consequência da eternidade. Então é muito importante o que nós estamos fazendo aqui, despertando a igreja para as coisas que em breve hão de acontecer. Quem está entendendo isso aí, irmãos? Então, se der tempo hoje, a gente já começa a falar sobre Éfeso, tá? Eu creio que vai dar. Então, o versículo 12 diz assim: voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros, alguém semelhante a um filho do homem, e com uma veste que chegava aos seus pés, e um cinturão de ouro ao redor do seu peito. João agora vê, ele está contemplando aqui Jesus. Primeiro ele vê 7 castiçais de ouro. A gente vai ver um pouquinho mais à frente que os 7 castiçais de ouro representam o quê? Deixa eu ver se a igreja está antenada. O que são os 7 castiçais de ouro? O que representa? Pode-se dizer assim, as 7 igrejas. Mas, na verdade, os 7 castiçais de ouro representa a igreja do Senhor. Não especificamente as 7 igrejas, mas também, porque se refere à igreja. Então, toda vez que a Bíblia fala sobre os 7 castiçais de ouro, Jesus está falando da igreja dele, tá? Incluindo as 7 igrejas, tá? E ele fala aqui que João vê alguém semelhante ao Filho do Homem. Essa expressão filho do homem é importante. Por que Jesus é chamado de o filho do homem? Porque Jesus era o próprio Deus, eterno, todo-poderoso, mas ele teve que se fazer homem. Porque para alguém entrar na humanidade, teria que ter legalidade. E para ter legalidade para salvar o homem, Jesus teria que se tornar homem. O diabo, por exemplo, é um impostor, porque ele nunca se tornou homem. Mas Jesus se tornou homem. Então Jesus é legítimo, Jesus é legal na terra. Quem dá um glória a Deus? Porque ele é homem. Por isso que ele é legitimamente o nosso Salvador. Tá? E quando Jesus ressuscita e volta para a glória do Pai, ele volta a ser plenamente Deus. Então Jesus hoje é 100% homem e 100% Deus. É por isso que ele é o nosso sumo sacerdote. Diante do Pai, ele está como homem. Lembra que quando Jesus ressuscitou, ele ressuscitou em carne e osso? Lembra que os discípulos tocaram nele?
Lembra que antes, quando Maria foi tocar, ele disse, não toque em mim, eu ainda não subi para o meu Pai. Então, mas vai e diga para os meus discípulos que eu vou encontrá-los na Galiléia. Jesus sobe para o céu, derrama o sangue dele lá no tabernáculo celestial, e ele volta ressuscitado para encontrar os discípulos. Depois ele diz, agora pode tocar em mim. Lembra? Os discípulos tocaram. Ele disse, espírito não tem carne e osso, toque aqui. E foi com esse mesmo corpo que Jesus foi levado ao céu. Então, com que corpo Jesus está agora diante do Pai como nosso sumo sacerdote? Com um corpo físico, de homem. Só que um corpo glorificado. Só que um corpo restaurado. O mesmo corpo que nós vamos ter quando Jesus vier nos buscar. Isso que é corruptível vai se transformar em incorruptível. Ou seja, nós vamos ter um corpo semelhante ao do Senhor Jesus, sem limitação, sem doença, sem, assim, eterno. Quem dá um glória a Deus? Uma dúvida. Perfeitamente. Esse corpo que Jesus, por exemplo, tem hoje, eu vou até além. O corpo que Jesus tinha aqui na terra, antes dele morrer e ressuscitar, já era um corpo igual ao de Adão, porque não tinha pecado. Ele já é. E quando ele ressuscita, o corpo de Jesus é exatamente como o corpo que Adão tinha antes do pecado. Por exemplo, o corpo de Adão era imortal. Adão só passou a morrer fisicamente porque ele morreu espiritualmente. E depois da morte espiritual, Adão pôde morrer fisicamente. Lá na cruz, Jesus não podia morrer fisicamente, enquanto ele não morresse espiritualmente primeiro, exatamente como Adão. Porque o corpo de Jesus era imortal, porque não tinha pecado. Mas no momento que ele leva sobre o corpo dele o nosso pecado, ele não é pecador, mas ele se torna pecado. Nesse momento ele morre espiritualmente. E quando Jesus morre espiritualmente, então tem a possibilidade dele morrer fisicamente, senão ele nunca poderia morrer, porque era um corpo eterno. E quando ele ressuscita, ressuscita com um corpo glorioso e incorruptível. Tá? Eu creio que em alguns aspectos, semelhante ao de Adão. Porque Adão, por exemplo, só podia estar em um lugar por vez. Embora fosse um corpo glorificado. Mas o corpo que Jesus tem hoje, ele pode estar em qualquer lugar que ele quiser. Então, em alguns aspectos, o corpo é semelhante ao de Adão, mas é muito mais amplo. Sim, extraordinária. Alguns dizem que Adão andava sobre as águas, que, enfim, né? Adão tinha uma capacidade tão extraordinária que ele deu nome a todos os animais e não esquecia. Imagina quantos milhares de animais tinha. E ele olhava, dava um nome, aquilo ficava arquivado. Ele usava 100% da capacidade humana, um corpo, né? Então, podemos dizer que o corpo de Jesus hoje, ele tem semelhanças com o corpo de Adão, mas eu creio que muito mais amplo, né? Muito mais, e meu Deus, não tem comparação, mas tem esses aspectos. Tá? Então veja, é assim que Jesus está hoje. Então ele é 100% homem e 100% Deus diante do trono. Então ele é o filho do homem, porque ele é homem e ele é Deus. Então ele nos representa diante de Deus e representa Deus diante de nós. Porque ele é 100% Deus, 100% homem. Amém? Por isso que não tem outro mediador entre Deus e o homem. É o Filho do homem, Jesus Cristo, que é legítimo. Ele é o único legítimo para ser o nosso Senhor e Salvador, porque ele se torna legítimo quando ele se torna homem. A palavra de Deus diz que o céu foi criado para Deus e a terra para os filhos dos homens. Então, Jesus, para entrar na terra com legalidade, legítimo, ele teve que se fazer homem. Já o diabo é um usurpador. Ele entrou
possuiu uma serpente, mas ele nunca se tornou homem. Então ele é ilegal, ele é ilegítimo. O único legítimo para habitar sobre a terra, e Jesus, quando voltar, ele vai habitar sobre a terra. Quem dá um glória a Deus? Jesus vai habitar conosco sobre a terra. Por quê? Porque ele é o filho do homem. Quem está entendendo? Se ele fosse só o filho de Deus, ele teria que habitar no céu. Mas ele é o filho do homem também. Então ele tem autoridade para habitar conosco na terra e estar conosco eternamente, porque vai descer do céu a nova Jerusalém, e novos céus e nova terra, e Jesus vai estar aqui conosco reinando, porque ele é o filho do homem, com legitimidade. Pegou isso aí, gente? Isso é importante, isso é muito importante, tá? Poucas vezes você vai ouvir sobre isso, então é importante você assimilar isso aí. Eu mesmo falo pouquíssimo disso, porque os textos que a gente prega normalmente não falam. A gente está falando porque está dentro de um texto que permite a gente fazer essa colocação. Tá certo? Então, João vê Jesus como o Filho do Homem. E o que ele começa a ver? Ele vê uma veste que chega aos seus pés, com um cinturão de ouro ao redor do peito. Isso aponta, isso é uma vestimenta de sumo sacerdote. O sumo sacerdote se vestia assim. Jesus hoje, o ministério dele é de sumo sacerdote, de juiz. Então essa vestimenta que João vê é exatamente a vestimenta de um sumo sacerdote. E o sumo sacerdote, ele nos representa e intercede por nós. Quem dá um amém para Jesus aí bem forte? Tá? Ele vê ainda, no versículo 14, a sua cabeça e os seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve. O que João, quando vê isso, o que representa? Os cabelos brancos de Jesus, brancos como a neve, representa a eternidade de Jesus e a sabedoria. Quando você vê na Bíblia, as pessoas de cabelo branco, é símbolo de sabedoria. E o cabelo de Jesus é branco como a lã, apontando para a sabedoria perfeita. Aliás, a Bíblia diz que a sabedoria foi aluna do Senhor. Quem dá uma glória a Deus? Aluna. A sabedoria foi aluna, aprendeu com Jesus. Tá? E os cabelos brancos, como a lã, aponta para a eternidade. Ele é o ancião de dias, né? Não tem começo, não tem fim. Amém? Glória a Deus. Então, ele vê ainda o que? Os seus olhos eram como chama de fogo. O que João, quando vê, a gente tem que entender o seguinte, irmãos: a linguagem do Apocalipse é uma linguagem figurada, porque João está vendo coisas ali e ele está escrevendo aquilo que ele está vendo. E muitas das vezes ele está escrevendo até o que não entende. O que dá para ele, dentro da cabecinha dele daquela época, ele ia escrevendo o que ia vendo. Sabe? E durante a caminhada da igreja, as revelações vão chegando. Então ele vê Jesus como aquele que tem olhos como chama de fogo. O que aponta para isso? Aponta para a onisciência de Jesus. Aquele que vê todas as coisas, aquele que enxerga tudo. Né? A palavra diz que antes que haja palavra na nossa boca, ele já conhece. Então, olhos como chama de fogo. Jesus é aquele que conhece toda a nossa vida. Ele conhece até quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça. Ele tem o controle, ele vê tudo. Nada pega o Senhor de surpresa. Ele é aquele que tem os olhos como chama de fogo. Ele vê tudo. Ele vê o nosso coração, ele vê o nosso pensamento, ele vê as nossas intenções, ele vê o que a gente não vê. Amém? Ele tem os olhos como chama de fogo. E o versículo 15 diz: os seus pés eram como bronze numa fornalha ardente. Ou seja, quando fala sobre os pés de Jesus, ele tem os pés como aquele que vai trazer um julgamento firme, que não vai titubear na hora do julgamento. É isso que João está vendo, os pés como bronze, né? Um julgamento forte,
Porque hoje Jesus é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, mas quando Ele vem como um juiz implacável, implacável. Quando Ele voltar, não tem misericórdia. A misericórdia é agora, a graça é agora. Porque quando Ele volta, Ele não vem como cordeiro que tira o pecado do mundo, Ele vem como justo juiz que vem prestar conta com todos aqueles que rejeitaram o amor de Deus. Tá? Então, é por isso que é importante a gente ver as duas faces de Deus. Ele é amor, mas Ele também é fogo consumidor. E quando Ele voltar, Ele volta como fogo consumidor. E aí, querido, não tem choro, não tem lá, não tem nada. A oportunidade, por isso que Ele diz, se hoje ouvires a voz de Deus, não endureça o seu coração. Hoje é o tempo aceitável. Né? Porque se endurecer o coração, quando Ele voltar, a coisa fica estreita. Quem está entendendo até aqui? E a sua voz, como o som de muitas águas. E tinha o som de muitas águas aqui, depois ele vai falar que da sua boca saiu uma espada de 2 gumes. Fala da palavra de autoridade. Né? Jesus é a palavra, é aquele que ele vai destruir o anticristo com o sopro da sua boca. Ele vai destruir todos os ímpios com a espada que sai da sua boca, com a sua palavra poderosa. Será uma palavra de juízo, de julgamento. Então é isso que João está contemplando o Senhor. Tá? Então e no versículo 16 diz assim: ele tinha em sua mão direita 7 estrelas. Olha bem agora. Ele tinha em sua mão o quê? Direita. A mão direita, toda vez que a Bíblia fala sobre mão direita, está falando sobre autoridade. Autoridade. Tá? Então ele tinha na sua mão direita, deixa eu ver aqui de novo, versículo 16. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. A sua face era como um sol que brilha em todo fulgor. O que representa a face de Jesus brilhando como o sol? Ele é o sol da justiça. Representa toda a glória de Deus na face de Cristo Jesus. Jesus o Pai deu a ele a condição de ser o mais sublime de todo o céu. Toda a glória de Deus está na face de Cristo. Amém? Glória a Deus. Imagina comigo, se a face de Moisés brilhou como um sol, que as pessoas não conseguiam olhar para a face de Moisés, porque ele subiu ao monte, ficou 40 dias na presença de Deus, e quando ele desce, ele tem que botar até um véu, porque a face dele está brilhando, as pessoas olham para o rosto de Moisés e aquilo ofusca, porque é algo muito forte. A glória de Deus estava na vida, na face de Moisés. Agora você imagina a glória de Deus na face de Jesus. Se a face de Moisés brilhava, o povo já não conseguia olhar para ele, teve que colocar um véu. Imagina a glória que tem na face de Jesus. Meu Deus, coisa maravilhosa, né? Então João vê isso, tá? E quando vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Eu sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. Ei, glória! João cai como morto, porque ele não suporta ver aquela. E olha que ele está em espírito, ele não está em corpo físico, porque ele não poderia chegar lá em corpo físico. Mesmo em espírito, ele cai como morto. Tamanha a glória de Deus. E a Bíblia tem vários relatos de pessoas que são arrebatadas em espírito, e ali eles caem como que mortos, porque tamanha é a glória, a majestade, a presença do Senhor. Ei, glória a Deus. E nós vamos viver isso, irmãos.
quando a gente for arrebatado, quando a gente for, quem morreu antes, for ressuscitado, nós vamos ver essa glória que João viu, nós vamos ver, nós vamos estar ali com ele, só que nós vamos ver com um corpo que é semelhante ao dele. Então, o que João viu tinha até algumas limitações, mas o que nós vamos ver como ele é. Então, meu Deus, quem vai querer estar lá? Oh, glória a Deus, que maravilha, tá? Então, eu sou o primeiro, eu sou o último, eu sou aquele que vive. Tive morto, mas agora eu vivo para todo sempre e tenho as chaves da morte e do inferno. O Hades aqui é o inferno. Agora veja, irmãos, quando Jesus ele morre, só lembrando, Jesus morreu primeiro fisicamente ou espiritualmente? Espiritualmente. É o afastamento de Deus por causa do nosso pecado. Depois ele morre fisicamente. Quando Jesus morre, o espírito dele, juntamente com a alma, logicamente, tá? Porque o espírito e alma é como se fosse um. Só a palavra de Deus é que faz divisão entre espírito e alma, mas é como se fosse um. Então, o espírito de Jesus desceu até o inferno. Porque a Bíblia diz que Jesus desceu até as partes mais baixas da terra. E essa é uma linguagem que diz que ele foi até o inferno. Então veja, Jesus morre espiritualmente, depois ele morre espiritualmente e ele desce até o inferno quando ele está morto. Quando o espírito dele está morto, ele desce até o inferno. Por que ele tem que descer até o inferno? Porque ele tinha que experimentar tudo que nós iríamos experimentar para nos libertar. Então, ele experimentou o pecado não por conta dele, mas por causa do nosso pecado que foi sobre ele. Ele experimentou a morte espiritual, o afastamento de Deus por causa do nosso pecado. E agora ele experimenta até o inferno. Ele teria que experimentar tudo que o homem passaria para que ele pudesse nos libertar. Então agora ele está lá no inferno, morto. E o inferno está fazendo o quê? Uma festa. Matamos o Filho de Deus. Vencemos a batalha. Conseguimos. Ele de fato é o Filho de Deus e nós acabamos com ele. E ele está aí, está aí no inferno, está morto. Está no Hades. O Hades ainda não é o inferno na sua expressão total. O inferno na sua expressão total é o lago de fogo. O Hades é um lugar de tormento, tá? E tinha também um compartimento dentro do Hades, que era o seio de Abraão, onde ficavam as pessoas que iriam para o céu, mas que não podiam ir para o céu ainda, porque Jesus não tinha ressuscitado. Então eles tinham que ficar em algum lugar. Eles ficavam no Hades. O Hades tem o lugar de tormento e tem o lugar de paz. Então Jesus estava no Hades, só que ele estava no lugar de tormento, porque ele experimentou a nossa morte. Só que lá no Hades, o Espírito Santo entra lá e ressuscita Jesus lá no Hades. Quem dá um glória a Deus aí, vem fora. Irmão, eu fico imaginando a explosão que houve no inferno. Quando o Espírito Santo vem, entra ali e ressuscita Jesus, porque foi o Espírito Santo quem ressuscitou a Jesus. O texto diz: se o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus habita em vós, esse mesmo Espírito há de vivificar os vossos corpos mortais. O mesmo Espírito Santo vai nos ressuscitar no arrebatamento. É o Espírito Santo que vai levar a igreja. É o Espírito Santo que vai ressuscitar os que morreram em Cristo. É o mesmo Espírito Santo que desceu no inferno. E ali, eu acho que houve uma explosão cósmica e Jesus ali ressuscita. Meu Deus. E quando Jesus ressuscita, ele deve pensar assim: bom, já que eu estou aqui, vamos resolver uma parada aqui. Ele vai lá e bate na porta da onde? Na porta do inferno, na porta onde o diabo tem o seu quartel-general.
Quando o diabo abre, quem é? Jesus Cristo de Nazaré, o Filho do homem, que morreu, ressuscitou e vive para todo sempre. E aquela capetada toda cai por terra. Satanás cai por terra. E Jesus ali esmaga a cabeça da serpente. E o texto diz que ele tomou a chave da morte e do Hades. Ele tomou a chave da morte e do inferno. Ele tomou a chave da casa do diabo. Ele derrotou o diabo na própria casa dele, no território dele. Quem dá um glória a Deus? Eu digo para você, o diabo é o Deus desse mundo, porque os incrédulos permitem que Satanás os domine até que Jesus volte e estabeleça o seu reino, e Satanás será destruído para todo sempre. Mas sobre a igreja, ele não tem regência, ele não tem domínio, ele não tem governo, porque Jesus o venceu, e a igreja vence também. Quem dá um glória a Deus? A chave foi tirada das mãos. Quando Jesus tira a chave das mãos do diabo, ele diz o quê? Ele está dizendo o quê? Eu tirei toda a autoridade de Satanás. Satanás não tem autoridade sobre a igreja. A autoridade dele é no mundo, porque ele ainda é o Deus desse mundo. E todo crente que vai para o mundo, ele se submete, rejeita Cristo, cai da graça e se submete de novo à regência de Satanás. Todo crente que ama o mundo, ele rejeita a beleza da graça e do amor para se submeter à regência de Satanás. Quem está entendendo isso? E é por isso que tem um monte de crente levando pancada daqui, dali, cai dali. Por quê, pastor, se eu sou crente? Você é crente, mas está vivendo no mundo. E se você é crente, mas vive no mundo, um pé na igreja, um pé no mundo, você dá brecha para o inimigo te atacar como ele quiser. Porque é legalidade, ele é o Deus do mundo. É o Deus desse mundo, não o Deus da igreja. E quando você está no mundo, mesmo sendo crente, tá? Daí o perigo, o carnaval, tem nada a ver não, é folclore, vou cair na gandaia, você está caindo na mão do diabo. Rock em Rio, crente que vai para Rock em Rio está caindo na mão do diabo. Então se tu tem um parente, um amigo, um adolescente, que você pode orientar, oriente. Tá? Tem crente que gosta de participar de baile funk, os bailes dessa vida. Você está entrando no mundo. Quando você entra no mundo, você está tipo assim, ó, você abriu o peito e diga assim: diabo, faz o que tu quiser comigo, porque eu estou no teu território. Você está entendendo isso, irmão? Mas parece que o crente não entende essas coisas. Não vocês estão entendendo. Falando do modo geral. Não entende o perigo quando Deus diz: não ameis o mundo, nem o que o mundo há, porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E se o amor do Pai não está, o diabo tem regência. E é onde vem ataques que você não imagina, sabe? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado, porque o Deus do mundo ainda é o diabo. Vai chegar o momento, quando Jesus voltar, ele vai ser amarrado, depois ele vai ser solto, e depois o diabo vai ser lançado eternamente no lago de fogo. E não pensa que o diabo vai ficar lá no lago de fogo assim, ó. Porque muita gente pensa, eu vou quebrar um mito aqui agora, tá? Muita gente pensa que o diabo lá no inferno, quando ele for lançado lá, definitivamente, ele vai ficar lá num trono, cheio de caveira, né? Com fogo assim, e ele, você faça isso, você faça aquilo. Eu agora estou reinando aqui no inferno, eu sou todo poderoso aqui no inferno. Você acha que é isso? Ele vai estar gemendo, sofrendo e gritando igual a qualquer um que foi lançado lá. Ele vai sofrer eternamente, porque ele é um anjo caído, e ele vai sofrer, queimar eternamente como qualquer anjo caído e como qualquer ser humano que foi lançado lá por causa de incredulidade, porque rejeitou a graça de Deus. Lá não vai ter líder, que muitos pensam que o diabo vai ser o líder no inferno. Ele vai sofrer igual todo mundo, vai gemer igual todo mundo que vai estar lá. Quem está entendendo isso? Tá? Então, amados, isso aqui é extremamente importante. Jesus tomou a chave, Jesus tirou a autoridade.
A igreja é o corpo de Cristo. O diabo não tem domínio sobre o corpo de Cristo. Mas Paulo diz assim: não deis lugar ao diabo. E Paulo, quando fala isso, ele está falando para a igreja: não deis lugar ao diabo. Por que Paulo está falando isso para a igreja? Porque é possível o crente dar lugar ao diabo. Quando que o crente dá lugar ao diabo? Quando ele se envolve com as coisas do mundo. Quando o crente se envolve com as coisas do mundo, ele está abrindo uma legalidade para o diabo atacá-lo. Por isso ele fala: não dê lugar. Se você não der lugar, o inimigo não tem nenhuma autoridade contra você. Eu vou dizer para você, se você não der legalidade, se você não abrir a porta da tua vida, o diabo não pode tocar num fio de cabelo seu. Por quê? Você é templo do Espírito Santo de Deus. Deus habita em você, Cristo habita em você pelo Espírito Santo. Você está revestido com toda a armadura de Deus. Você está revestido de Cristo. Você tem as armas, sabe, capacete, couraça, cinturão, os pés calçados, escudo, espada. Você é luz, representa a glória de você, é membro do corpo de Cristo. Ele não chega perto. Mas por que tem tanto crente, sabe, vivendo derrota mesmo, uma atrás da outra? Tem que fazer uma análise da vida. O que está acontecendo? Muitas das vezes são brechas. E aí, querido, temos que fechar as brechas. Porque tribulações nós vamos passar, é normal. Aflições, provas, lutas, sofrimentos, nós vamos passar. Mas é por amor a Cristo, não porque demos brecha para o inimigo. Quem está entendendo? Então, são coisas diferentes. Eu posso passar por um sofrimento enorme como uma forma de provação. Deus está permitindo, Ele está querendo construir algo em mim, quer provar minha fé. Agora, outra coisa é eu passar por uma prova terrível, porque é o diabo me atacando, porque eu dei brecha. São coisas diferentes. Quem está entendendo isso? Então, a gente tem que sempre falar: por que isso está acontecendo na minha vida? Por que essa prova nunca para na minha vida? Será que tem alguma brecha na minha vida? Senhor, me revela, Senhor, me mostra. Sabe? E Deus vai mostrar. Às vezes ele vai: não, meu filho, é um período só, já está passando, estou contigo, você está fazendo tudo certinho. Amém. Isso dá calma, paciência. Mas se você, aí a pessoa mente direto. A pessoa que é mentirosa, quem é o pai da mentira? É o diabo. Então para e veja, querido, você mente. Você mente. Não se engane, por favor. Tem gente que tem o hábito de mentir, mas acha que não mente nunca. Só que você está se enganando. Eu estou falando você assim, para ser uma mensagem direta, mas não quer dizer que você esteja vivendo isso, ok? Quando eu falo você, eu estou falando para mim também. Tá? Então tem gente que mente direto. Tem gente que fala mal dos outros direto. Tem gente que rouba direto. Tem gente que tudo contra a palavra de Deus. Você acha que o diabo não vê isso? A Bíblia diz que ele anda ao nosso derredor, como um leão, buscando a quem possa tragar. Fique esperto, o diabo está ao nosso redor, ele vê as nossas atitudes, e ele fica esperando uma brecha para nos atacar. Quando encontra brecha. Se não encontra brecha, ele pode atacar? Não pode, porque o anjo do Senhor está ao nosso redor. O anjo do Senhor é sentinela. Agora, quando ele chega, o anjo diz: para. Ele fala: eu não paro porque tem brecha. E a palavra de Deus diz: não deixe lugar. Ele deu lugar, eu tenho o direito de atacar. E vai atacar, e nem o anjo vai te livrar. Quem está entendendo isso, querido? É isso. Às vezes a pessoa enche a cabeça de pornografia. Aí começa a receber ataques do diabo de tudo quanto é canto. Oh, mas eu não sou crente, eu não estou na igreja, eu dou dízimo, eu faço tudo. Por que esses ataques todos? Por quê? Por quê? Por quê? Por que será? Por que será?
Está entendendo as coisas, como é que funciona, irmão? Então é isso. Então a gente tem que guardar nossa mente, nosso coração, a gente tem que ter vida de santidade, honrar a Deus com a nossa vida, nossa atitude, com a nossa boca, para você não dar brecha, querido. Nós vivemos em meio a uma batalha espiritual. Igreja não é clubinho social para passar uma vidinha melhor. Igreja é guerra espiritual. O diabo te odeia. Fala para o irmão do lado, você não sabia não? O diabo te odeia, odeia a tua família, teus filhos. Você não sabe disso, querido. Então, seja inteligente. Eu sei que o diabo tem uma gana contra a minha vida, minha família. Ele quer me destruir de qualquer maneira. Cara, eu sei disso. Eu sei disso. Então o que eu faço? Eu vou ficar dando bobeira? Eu vou ficar dando brechinha? Eu vou ficar cobiçando mulher do próximo? Eu vou ficar olhando para a mulher na rua, enchendo minha mente de adultério? Para o inimigo me sentar a mão? Não posso. Não posso. Olha a responsabilidade que eu tenho com a minha família e com esse rebanho que Deus colocou nas minhas mãos. Vai eu abrir o meu peito e dizer, diabo, pode me acertar do jeito que você quiser. Tá brincando. A mesma coisa é você. Você não pode brincar com as coisas de Deus. É uma guerra espiritual. Mas a maioria das pessoas estão numa sonolência. Daqui a pouco a família está toda quebrada, casamento quebrando, finanças quebrando, saúde quebrando. E o que está havendo? Aí quer jejuar, quer orar, mas o estrago já está feito, até isso se recuperar, até ir para o lugar. Já está feito o estrago. Quem está entendendo essas coisas, irmão? Então, não é melhor a gente se antecipar e não permitir que o diabo toque nem um fio de cabelo da nossa cabeça? Não é melhor assim? Fala a verdade. Sim ou não? É muito melhor. É muito melhor. Sabe? Aí, eu sei que esse tipo de mensagem não é muito agradável, mas é o que muda a vida da gente. É confronto mesmo, porque o reino de Deus é confronto, não é conforto. As pessoas hoje estão buscando conforto. Qual é a igreja que me dá mais conforto? Qual é a igreja que massageia meu ego? E as pessoas estão se destruindo. Não, qual é a igreja que me confronta? Qual é a igreja que me deixa em crise todo culto? É ali, então é ali que eu vou ficar, porque ali meus olhos estão abertos. E eu só vou errar se eu quiser. Eu só vou me desviar se eu quiser. Porque aqui não tem, o pastor não prega para agradar A, B ou C. Ele prega a palavra. Pronto. Até para mim mesmo o negócio é estreito. Então, queridos, receba isso. Você vê como a mensagem do Apocalipse é uma mensagem que traz a igreja para um despertamento. Não é só o conhecimento escatológico, ela traz a gente, prepara a igreja para o momento mais importante da história do universo, que é o momento que Jesus volta para a igreja. Então a gente tem que estar pronto para isso. Quem dá um glória a Deus aí bem forte? Amém? Então, Jesus tirou a chave, irmão. Jesus despojou o inimigo, o venceu, acabou. A gente não precisa nem ficar muito falando de diabo, não. Ele já está derrotado, acabou. Eu só tenho que amar Jesus de todo o coração, ser submisso a Deus e ter essa noção da batalha espiritual que é diária e ela é contínua. E que a gente não pode fechar os olhos para isso. Ok? Glória a Deus. Aí o versículo 19 diz assim: escreve, pois, essas coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão. Este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos
das 7 igrejas. E os 7 candelabros são as 7 igrejas. Então ele fala aqui sobre as 7 estrelas que estão na mão direita de Jesus. Presta atenção. Quem são as 7 estrelas? Quem são as 7 estrelas? Os anjos das igrejas. Quem são os anjos da igreja? Os pastores da igreja. O mensageiro, porque a palavra anjo significa mensageiro. Tá? Então, o Senhor manda João falar ao anjo da igreja. E o anjo da igreja é chamado de estrela. Oh, que maravilha, o pastor é o estrela da igreja. Oh, aleluia! Nada disso. Quando a Bíblia fala que o anjo da igreja é a estrela que está na mão direita de Jesus, olha isso. Olha isso. O que ele está querendo dizer? Irmão, você lembra quando os magos vêm, eles querem saber aonde Jesus está, onde Jesus nasceu, o que vem guiando os magos do Oriente? Uma estrela. Então, estrela não é sinônimo de grandeza. Oh, me respeite, porque eu sou uma estrela que estou nas mãos de Deus, hein? Nada disso. Isso é besterol. Estrela é uma luz que guia. Estrela é uma luz que dá direção. Os magos do Oriente, eles estavam sendo dirigidos pela estrela, vindo em direção a Jesus. Quando a Bíblia fala que os anjos da igreja são as estrelas que estão na mão, ele está dizendo que os meus pastores são luzes, são luzeiros para conduzir o meu povo à minha presença. Quem está entendendo isso? Então, quando ele fala que são estrelas na mão do Senhor, os pastores têm a responsabilidade de conduzir o rebanho na direção do Senhor Jesus. Então, é nesse sentido. Então, o anjo da igreja, o pastor da igreja, ele tem essa responsabilidade. Levar as pessoas a Jesus, levar a igreja a Jesus, revelar a glória de Jesus para a igreja. Amém, querido? Qualquer pastor que tente buscar glória para si mesmo, o pastor não tem luz própria. O pastor reflete a luz do Senhor. Quem dá uma glória a Deus? Mas quando o pastor ele pensa que tem luz própria, quando o pastor pensa que ele é grande, quando o pastor pensa que ele é maravilhoso, que é o melhor pregador do mundo, que ninguém é igual a ele, então ele já está entrando no orgulho. Aí ele está fácil para cair. Porque o orgulho precede a queda. Mas o pastor que é uma estrela no sentido de guiar o rebanho para Jesus, esse é a estrela que está na mão do Senhor. Glória a Deus. Então veja que privilégio. É muito difícil ser pastor, tá? Eu vou dizer para você uma coisa. É uma das coisas mais difíceis do mundo. Não é nem profissão, é ministério. Não dá nem para ser profissão. Ser um pastor, ser um ministro, é um ministério dado por Deus. Nem profissão é. É uma das coisas mais difíceis, porque você tem que conduzir pessoas à presença de Deus. E isso é muito difícil, mas é o maior privilégio do mundo. Você saber que é uma luz que brilha como referência para levar pessoas a Jesus. Amém? Glória a Deus. Por isso que o pastor ele tem que ter caráter, o pastor tem que ter santidade, o pastor ele tem que ser referência e ele precisa ser como o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo disse assim: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. O que Paulo está dizendo? Eu sou a estrela que está na mão direita do Senhor. Eu estou brilhando com a luz do Senhor, dando a vocês uma direção. Me imite, imite o meu caráter, imite a minha santidade, porque assim como eu conheço a Cristo, assim como eu imito a Cristo,
Paulo diz, sede meus imitadores. Então, todo pastor, ele tem que ter autoridade para dizer, e eu vou dizer isso para você aqui, sem nenhum orgulho, é verdade. Sede meus imitadores, como eu estou tentando ser de Cristo. Eu não sou, estou tentando, mas já é uma referência, né? Amém? Por que eu digo isso, irmão? Porque o dia que eu falar para a igreja assim, irmãos, porque você vai ouvir isso. Muitos pastores dizem assim: não olha para mim. Quem já ouviu isso? Não olha para mim, não, que você vai cair. Olha para Jesus. Você acha que isso é certo? Não. O pastor, ele tem que ter autoridade para dizer: olhem para mim. O que você vai encontrar? Um homem falho, um homem limitado, mas um homem apaixonado por Jesus. E se você seguir esse mesmo caminho, você vai ser bem-sucedido. Amém? Então, o pastor, ele tem que ter essa autoridade. Porque quando você ouvir um pastor dizendo, não olha para mim, o que ele está dizendo? A minha vida está toda torta. Melhor você olhar para Jesus. Eu estou aqui só na função, mas não olha para mim não, porque você vai cair. Então, não serve para ser teu pastor. O dia que eu falar para você, não olhe para mim, eu vou dizer para você, eu não sirvo para ser teu pastor. Essa é a responsabilidade que um líder precisa ter diante do rebanho. Tá? Então, agora o que eu digo para você? Os anjos da igreja estão na mão de quem? Está na mão de quem? De Jesus, na mão direita de Jesus. A responsabilidade desse camarada aqui é muito grande. Agora, o peso é muito grande quando alguém começa a falar mal desse camarada aqui que está na mão de Jesus. Porque quem vai cuidar, quem vai tratar, quem vai disciplinar, quem vai apertar, é aquele que está segurando. Agora, aquele que acha que pode julgar, criticar, falar mal, cuidado. Porque esse camarada aqui está na mão direita de Jesus. E o que eu mais vejo são pessoas falando mal dos pastores. E isso aí, querido, é rebeldia contra Deus. Porque você acha que Jesus não sabe tratar do pastor? Que é dele, que está na mão dele? Se você fala mal do pastor, você é juiz dele. Mas a Bíblia diz que só tem um juiz. É o Senhor. Quem tu és? E o que eu vejo são pessoas falando tolices. E vai ficar por isso mesmo, porque eu não vou me defender, eu não vou correr atrás de nada. Não, eu estou na mão de quem? Quem é que cuida de mim? Quem é que me disciplina? Quem é que se tiver que me jogar no chão e me sacudir? É Ele. Então, alguém vai falar mal de mim, eu vou ficar com mimimi? E falou mal de mim, tem que falar mesmo, no sentido de que se você faz a vontade de Deus, se você faz a obra de Deus com verdade, vão te tacar pedra mesmo, vão te perseguir mesmo. Foi assim com todos os servos de Deus, por que vai ser diferente? Mas só quero deixar isso claro. E os 7 castiçais de ouro, o que é os 7 castiçais de ouro? A igreja. E Jesus passeia aonde? No meio dos 7 castiçais de ouro. Então, a igreja, por exemplo, está aqui reunida. O que Jesus está fazendo? Ele está passeando no meio da igreja. Ele está aqui agora, passeando no meio da igreja. Ele é onipresente, Ele é onipotente, Ele é onisciente, Ele está aqui. Ele está na minha vida, Ele está na sua vida. Então Ele está aqui agora, o Senhor. Não preciso ter meus olhos abertos para ver anjo, para ver o Senhor. Ele está aqui. E essa consciência é extraordinária, porque tem gente que chega no culto, não está nem aí para o culto, está com o pensamento lá. Tem gente que vem para o culto e sai do meio do culto e vai resolver outras coisas. Tem gente aqui que chegou no culto aqui e saiu. Não sei o que está fazendo da vida. Mas por que sai?
Porque não tem consciência de quem está presente aqui, passeando no meio da igreja. Quem está entendendo? O zelo da presença do Senhor começa aqui, ó, no entendimento. Eu sei que Jesus está passeando no meio da igreja. Às vezes o pastor está pregando. Você acredita que o pastor é um profeta de Deus, que está falando da parte de Deus? Então não é Deus que está falando? Como você tem coragem de sair para beber uma água? Você não aguenta ficar 10 minutos sem beber uma água? Às vezes a gente fica, você vai para o cinema, você fica 2 horas sem beber água e não sai. Quem vai sair para beber água no cinema? Não sai, porque vai perder o filme. Aqui a pessoa dá uma sedezinha, vai ali beber água e perde o que Deus está falando. Às vezes sente um fiapinho de vontade de fazer um xixi. Já vai no banheiro fazer o danado do xixi. Por que não aguenta um pouquinho? Você não aguenta no cinema? Você não aguenta na novela? Você não aguenta quando está no Facebook? Por que não aguenta na presença de Deus? Deus está falando e a gente está virando as costas. Eu não estou falando para pessoas que estão com uma doença. Pastor, eu tenho uma doença, que eu tenho uma secura por dentro, eu tenho que sair de vez em quando para beber água. Ok, pode ir, está tudo certo. Pastor, eu estou eu vim para o culto, mas eu estou com uma diarreia. Pronto, falei. Hoje de manhã que estava com uma diarreia, enquanto a Camila estava orando, eu fui rapidinho resolver meu problema e voltei. Foi pecado? Não, porque eu estou precisando ir. Mas eu estou falando das pessoas que fazem isso rotina. Rotina. Por quê? Porque não tem consciência de quem está presente aqui. De que ele passeia no meio da igreja. Então, quando eu entro para o culto, querido, eu sei quem está aqui. Eu sei quem está se movendo. E eu não quero perder nenhum movimento dele, porque pode ser aquele momento que ele sabe. Quem está entendendo? Tem diácono que precisa se retirar, porque vai resolver um problema, vai ver uma situação, mas não é toda hora que diácono tem que estar saindo. Não é para diácono ficar lá fora, passeando no pátio, não é. Fica na portaria, tá dando para ver tudo e prestando atenção na palavra. Não é para diácono ficar conversando. Não. É se houver uma necessidade, sai e vai ver. Porque faz parte da ordem da igreja. Quem está entendendo o que eu estou falando? Tudo tem ordem e decência. Mas a gente tem que entender quem está presente na igreja. Quando você tem essa consciência, ô irmão, o culto pega fogo para você dentro do seu coração. Aí não importa se o louvor está completo, se não está, se tem instrumento, se não tem. Você sabe quem está aqui. E você treme e treme diante dele. Quem dá um glória a Deus aí bem forte, em nome de Jesus. Amém? Deus é grande. Então, por que estamos falando dessas coisas? Porque, querido, se a gente não falar disso na igreja, a gente vai falar quando e com quem? E nós somos os filhos de Deus. E toda palavra que vem para nós é para conserto mesmo. É para a gente, sabe? E a gente não tem que ficar questionando tudo. Tem gente que é questionador de tudo. O pastor fala uma coisa, já balança a cabeça, já comenta com o outro o que o pastor está falando. Que isso? E se é Deus que está falando e você está criticando Deus, você acha que Ele está te agradando? Tem gente que tudo questiona. Não concordo. Não é para concordar ou discordar, é Deus que está falando, ponto final. Não é o que eu acho, o que eu penso ou o que eu quero, é o que Deus quer, o que Deus pensa e é o que é. E a verdade é o seguinte, irmão, quem não está satisfeito,
procure um outro lugar que você vai chegar lá, faz o que quer, vai embora para casa e ninguém nem te vê. Está tudo certo. Mas aqui nós estamos com a responsabilidade de construir uma igreja madura, forte, uma igreja no Senhor, uma igreja verdadeira, uma igreja na palavra, uma igreja, sabe, comprometida. É isso que o Senhor quer. Quem está entendendo? Amém? Não é bronca não, é exortação. Uma coisa é bronca, tem pastor que dá bronca, eu nunca dei bronca na igreja. Eu faço exortação, a Bíblia diz que nós devemos exortar uns aos outros. E o pastor tem autoridade para exortar, ele é o anjo da igreja, porque eu vou dar conta de vocês diante de Deus. Então se eu não ensino essas coisas, imagina eu chegando diante de Deus, e Deus falar para mim, por que você não ensinou a minha igreja? Por que você não ensinou a coisa certa? Por que você não falou tudo que eu te dei para falar? Então eu tenho que falar. Quem dá glória a Jesus aí? O pai e a mãe não falam tudo que o filho precisa ouvir? Ou o pai e a mãe não vai falar para não aborrecer o filhinho? Aí esse meu filho precisa de disciplina, mas não vou falar nada que ele vai ficar aborrecido. Aí cresce o quê? O mimizento. Uma mimizenta. Então o pai e a mãe tem que falar com o filho o que está certo e o que está errado. Eu não sou teu pai espiritual, sou ou não sou? Você pode ter 100 anos, eu sou teu pai. Ah, pastor, eu tenho 80 anos, eu sou teu pai. Foi Deus que me colocou para a tua vida. Eu tenho 15 anos, eu sou teu pai. Eu tenho 30, eu sou teu pai. E se eu sou teu pai, independente da idade que você tem, né? Então quando eu estiver aqui do púlpito pregando, você respeita. Agora quando eu descer, a Bíblia diz que as irmãs idosas nós devemos tratar como se fosse mãe. Aí eu vou te respeitar como mãe, né? Nem como ovelha. Eu vou te respeitar como mãe. Eu vou te beijar como se fosse minha mãe. Olha que legal. Mas aqui em cima, eu sou teu pai espiritual. Aí embaixo, você é minha mãe. Eu vou te beijar, vou te ouvir, vou ouvir teu conselho, porque tem sabedoria. Os mais jovens são meus irmãos, mas aqui em cima eu sou pai. Aí embaixo eu sou irmão. Aí embaixo eu sou irmãozão do Alex. Beijo, brinco, blá. Aqui em cima eu sou pai do Alex. E se o Alex não souber diferenciar isso, quebra aliança, quebra respeito, quebra tudo. Quem está entendendo isso? Então por que eu estou pontuando isso? Nem sei por quê, porque Deus quer que eu fale. E eu estou falando. Ou você acha que está no meu esboço de pregação falar essas coisas? O meu esboço aqui hoje é a Bíblia. Então, ok, amados, glória a Deus. Aleluia. Semana que vem nós vamos começar a falar das cartas, tá? Aí a gente entra no capítulo 2, porque aqui precisava ser falado dessas coisas. Já são 10h35, né? Então a gente não quer extrapolar. A não ser que você queira que a gente entre aí um pouquinho para Efésios 2. Né? Não, mas são coisas tão importantes que eu vou começar a falar, eu vou ter que estender. Então é melhor a gente estender tudo que tiver que estender na próxima semana. A gente não está com pressa, está com pressa? Até a volta de Jesus, talvez a gente fale sobre o Apocalipse, domingo de manhã, então é tudo tranquilo. Tá? Vamos ficar em pé em nome de Jesus? Amém? Glória a Deus. Pegue essas palavras, pegue essa exortação em amor, sabe, queridos, e vamos viver para a glória de Deus, amém? Fecha os teus olhos um instantinho, fecha os teus olhos um instante. Quero pedir que a mídia coloque aí uma adoração, um pouquinho, para a gente adorar o Senhor debaixo dessa palavra, debaixo desse ensinamento, desse discernimento. O Senhor está aqui, ó, Ele está passeando no meio da igreja. Quem sabe agora de manhã mesmo Ele não faz aquele grande milagre que Ele quer fazer na sua vida? Quem sabe? Quem sabe? Hã?
Quem sabe hoje aqui Ele quer derramar uma unção na tua vida diferenciada. Quem sabe aqui hoje o Senhor quer te dar um abraço tão forte, tão especial. Quem sabe? Esse momento aqui, porque o Senhor está passeando no meio da igreja. Quem sabe hoje aqui, sabe, Ele toca em você com uma cura especial. Porque não existe culto específico para cura, culto específico para libertação, culto específico para celebração. O culto é Deus presente. E quando Deus está presente, Ele faz o que quer. E eu creio, irmão, que nesse momento aqui o Senhor está visitando a sua casa. Sabe, você está aqui, a tua casa está recebendo o reflexo do que você está recebendo aqui. Às vezes a tua família recebe um livramento. Sabe por quê? Porque você esteve ali, na presença de Deus. E por amor a você, sabe, Deus está lá visitando a tua casa, está visitando a tua família. Sabe? Então eu quero pedir a você, busca a face do Senhor agora. Busca a presença. Vou deixar você com Deus, eu também aqui um pouquinho. Para falar com Deus, Senhor, me ajuda. Senhor, eu quero crescer. Quero ser cheio do Espírito Santo. Senhor, eu quero compreender a Tua palavra, eu quero Te obedecer em tudo. Quero ser fiel ao Senhor, quero dar minha vida para o Senhor. Sabe, quando tu fala isso para Ele, Ele vem, Ele está aqui. Ele está te ouvindo, Ele está vendo o teu coração. Ele tem os olhos como chama de fogo, lembra? Ele vê você por dentro. Então dá uma resposta para Ele, santifica a tua vida, consagra a tua vida agora em nome de Jesus. Aleluia.